Você acha que coragem é gritar? Daniel foi jogado vivo numa cova e não levantou a voz. Ele só ficou de pé por dentro, encarando a escuridão que cheirava à morte, enquanto o chão tremia com passos famintos ao redor. Hoje você vai entender por que aquela noite não foi punição, foi palco. O céu queria provar algo que ninguém via. Quando tudo fecha, a fé não some. Ela muda de forma e vira uma força silenciosa que assusta reis. Daniel não era um herói de espada, era um homem de hábitos. Ele orava quando dava certo e quando não dava. E foi exatamente essa constância que irritou homens poderosos, porque integridade expõe a mentira sem dizer uma palavra. Eles não conseguiram achar falha nele. Então, inventaram uma armadilha perfeita, uma lei que transformava a devoção em crime. A assinatura do rei parecia apenas tinta, mas era uma sentença com dentes, feita para devorar um coração fiel. Quando Daniel soube do decreto, não negociou sua essência. Ele abriu a janela como sempre, não para provocar, mas para permanecer inteiro. E naquela rotina, o barulho do mundo perdeu força, porque ele escolheu não se trair para sobreviver. Os acusadores apareceram como quem encontra o que já tinha decidido ver. Denunciaram Daniel com sorrisos frios, e o rei sentiu o golpe tarde demais. Ele gostava de Daniel, mas agora estava preso na própria vaidade e no próprio selo. O palácio virou um lugar sem ar. O rei tentou salvar Daniel até o pôr do sol, buscando brechas, argumentos, qualquer saída. Mas a lei dos persas era ferro. E quando a justiça vira orgulho, até o poder descobre que não manda em tudo. No caminho para a cova, o mundo parecia menor. Daniel não implorou, não fez teatro, não se vendeu em lágrimas. Ele carregava uma paz estranha, aquela paz que só nasce quando você decide que seu valor não depende do final. A pedra da entrada era pesada, e o eco lá dentro parecia um aviso. Correntes rangiam, guardas evitavam olhar, e o rei disse com a voz quebrada que o Deus de Daniel o livraria. Era esperança misturada com culpa, e ninguém dormiu com isso. Lá embaixo, a cova respirava. Olhos brilhavam na escuridão, músculos se moviam como sombras. O medo tenta convencer qualquer um. Agora acabou. Mas Daniel não discutiu com o medo. Ele fez o que sempre fez, mesmo sem plateia. Ele se ajoelhou onde ninguém aplaudia. A oração dele não era bonita, era necessária. E quando o coração se mantém firme no escuro, algo acontece no invisível. A cova não era só um buraco, era um tribunal entre mundos. Os leões se aproximaram. O ar ficou denso, o silêncio ficou alto. Daniel sentiu o calor da respiração deles, tão perto que dava para imaginar o fim. E ainda assim ele não correu, porque não havia para onde fugir de si mesmo. Se você está ouvindo isso, fica comigo. Tem noites em que a sua cova não tem pedra nem grades, mas tem pensamentos. E é justamente aí que a história de Daniel vira espelho. O perigo não é só o leão, é o desespero que você alimenta. Naquele instante, o céu não enviou um discurso, enviou presença. Algo desceu sem barulho, como luz que não precisa se explicar. Um mensageiro ficou entre Daniel e as feras, e o instinto de matar virou quietude. Os leões deitaram, não por cansaço, mas por ordem. A violência ficou suspensa no ar, humilhada por uma autoridade maior. Daniel respirou, e cada respiração era um desafio ao destino que tinham escrito para ele. Do lado de fora, o rei passou a noite em guerra consigo mesmo. Sem música, sem comida, sem sono. Quando a culpa aperta, a coroa pesa. E ele descobriu que poder sem paz é apenas uma prisão com ouro. A madrugada chegou como julgamento. O rei correu até a cova e gritou o nome de Daniel, com medo de ouvir silêncio. A voz dele rachou, porque quem manda em muitos não manda no próprio coração. Então veio a resposta, viva, firme, impossível. Daniel falou de dentro da cova, como quem atravessou a morte, e voltou com calma. Disse que Deus enviou um mensageiro e fechou a boca dos leões.
A pedra foi removida e Daniel saiu sem um arranhão. Não havia marca de garra, não havia cheiro de sangue. Só havia dignidade intacta, a prova de que a fidelidade atravessa a injustiça. Os acusadores foram chamados, e a mesma cova que não engoliu Daniel, engoliu a mentira. O que muda não é o buraco, é quem entra nele. Quem cava o mal, constrói a própria queda. O rei publicou um decreto novo, não por marketing, mas por choque. Ele testemunhou que existe um Deus vivo que salva de forma real. Quando a autoridade se curva, o mundo percebe que há algo maior. Daniel voltou à rotina com cicatrizes invisíveis. A cova não tirou sua vida, mas mudou sua voz por dentro. Quem sobrevive ao impossível aprende a enxergar crises como portas. Agora é com você. Qual é a sua cova hoje? Medo, culpa, ansiedade, acusações, um futuro fechado. A noite não define você. O que você escolhe no escuro define. Se essa história apertou seu peito, comenta a palavra que mais te persegue hoje. E responde direto. Se o seu leão aparecesse agora, você continuaria fiel, mesmo sem ninguém vendo?